chamo Bruno Rafael de Albuquerque Gaudêncio. Sou escritor, jornalista, historiador, professor, poeta. Nasci em Campina Grande, no dia 2 de dezembro de 1985. Filho de João Bosco Fonseca Gaudêncio e Lucinete Pereira de Albuquerque. Dois carerizeiros que vieram a Campina Grande nos anos 80. Aqui nasci, me criei. Profissionalmente atuo como professor e parecerista cultural nas áreas de literatura e também a memória, Patrimônio, memória e patrimônio cultural, histórico-cultural. Eu iniciei minha carreira na literatura, eu costumo dizer que foi através da internet, através de alguns blogs, alguns sites, algumas revistas, jornais. Eu destacaria o Correio das Artes aqui, através das mãos do Linaldo Guedes. Então eu comecei a atuar mais ou menos em 2007, 2008, publicando em revistas, jornais, sites e blogs. Já escrevia, mas guardava para si. O papel importante que teve foram o contato com a literatura, não só na escola, mas também em bibliotecas públicas. Eu era, até pouco tempo, era um grande frequentador de bibliotecas públicas. A Biblioteca Municipal Félix Araújo, aqui em Campina Grande, o Tique Loureiro, pertencente ao SESC. Então eu acho que a paixão por livros vem dessa simbiose entre essa relação com essas bibliotecas, que eu me dediquei muito à leitura nesses espaços e acho que sonhei, projetei como escritor ali naquele momento, vendo aqueles livros todos. Eu sonhava que um dia um livro meu estaria entre eles. Até que... E quais são os gêneros, Eu me dediquei, experimentei principalmente a poesia no início, lia muita poesia, principalmente brasileira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Augusto dos Anjos. Experimentei a Cecília Meirelles. E depois fui conhecendo outros nomes menos canônicos, vamos dizer assim, como Alberto da Cunha Melo, Eurídice Fontela, e paraibanos como Sérgio de Castro Pinto, Alberto Barbosa Filho, e tantos outros dedicados às letras. Eu diria que não só foram os livros, mas o contato direto com alguns escritores. Eu consumia bastante o suplemento Correio das Artes e comecei a ter uma certa aproximação com autores, alguns da minha idade, outros mais velhos, mas que atuavam no mesmo cenário literário local, em João Pessoa, em Campina Grande, em Cajazeiras e tantos outros municípios aqui no estado. Então acho que dentro desse ambiente, Campina também é uma cidade culturalmente rica, tem uma tradição cultural muito forte. Então eu me formei inicialmente em jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba em 2007. E ali tive algum contato com alguns artistas, principalmente da música, mas também travei contato com pessoas da literatura da minha geração, como o caso de João Matias de Oliveira Neto, o Flau Mendes, Janailson Macedo, que fazia história comigo, conheci o Ramon Porto Mota, que era mais ligado ao cinema. Então, essa juventude ali da primeira década, vamos dizer assim, desse século XXI, eu comecei a me relacionar e conversar, conhecer outros nomes de gerações anteriores, como é o caso de José Edmilson Rodrigues, como é o caso de Braulio Tavares, pouco depois a professora Elizabeth Marinheiro, Eneida Agra Maracajá. E aí a gente vai conhecendo um pouco a tradição cultural, literária aqui da Paraíba, de Campina Grande. Mas indo diretamente ao ponto, minha obra, o primeiro livro que eu escrevi foi um livro chamado O Ofício de Engordar as Sombras. É uma coletânea de poemas que eu publiquei em 2009,
2 anos depois eu publiquei um livro de contos. Me aventurava nesses 2 gêneros inicialmente, chamado Cântico Voraz do Precipício. Parte desses poemas, parte desses contos eu publiquei em vários periódicos, como o caso do Correio das Artes, como o caso da revista Blackout, uma revista que existe até hoje, que eu fui fundador em 2008, ainda estudante de História. Eu fiz os cursos de História depois, né? Tanto é que fiz mestrado e fiz doutorado no campo da História, atuando como professor e como curador também de conteúdo histórico. E então começou aí em 2009. Eu publiquei, ao todo hoje são 20 livros, 5 deles de poesia, 5 deles roteiros em quadrinhos biográficos, a maioria de personalidades paraibanas, como é o caso do Ariano Suassuna, né? E os outros livros foram livros que eu organizei, coletâneas de contos, né? De poemas de outras pessoas, né? Obras coletivas, além de ensaios de natureza acadêmica, como é o caso da minha dissertação de mestrado, intitulada Da Academia ao Bar, Círculos Intelectuais e Cultura Impressa, em Campina Grande, de 1913 a 1953. Eu, como escritor, atuante em Campina Grande, fiz questão de tentar rememorar, através das fontes impressas, o que se produziu intelectualmente aqui na cidade, e isso acabou dando vazão a esse trabalho, que se apresentou como uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em História da UFCG em 2012. E só agora, em 2021, eu me tornei doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, estudando as biografias produzidas sobre Luiz Carlos Prestes. Além da literatura, além da biografia, além da imprensa, eu gosto muito de política. Então acabei me aventurando um pouco, seja na academia, né, seja na produção literária, fazendo esse entrelaçamento entre essas áreas de conhecimento ou linguagens, né? Sou membro de algumas associações culturais, como é o caso da Academia de Letras de Campina Grande, do Instituto Histórico de Campina Grande, da União Brasileira de Escritores, Seção Paraíba, né? Além de núcleos de pesquisa, como é o caso do NUPEL, que é o Núcleo de Pesquisa em História Local. Atuei também, como já falei, como curador de conteúdo histórico de algumas exposições, como o caso do Memorial Boom, dedicado à empresa Betonite União Nordeste, como é o caso do Museu Digital de Campina Grande, que pertence ao SESI, Paraíba, e, como eu falei, também fiz roteiros de quadrinhos que tentam mesclar a linguagem infanto-juvenil com o conhecimento histórico e literário. Sobre as referências, eu acho que minhas grandes referências são os próprios livros que eu venho lendo ao longo do tempo, sejam retiradas de bibliotecas públicas ou privadas, sejam livros adquiridos, como é o caso aqui da minha biblioteca, ou de bibliotecas universitárias, da qual eu atuei, né, algumas universidades. Fui professor da Universidade Estadual da Paraíba, professor substituto, e atualmente atuo como professor de História no ECIT Eupídio de Almeida, mais conhecido como Gigantão da Prata, tradicional escola estadual aqui de Campina Grande, né? Tem mais de 60 anos, aliás, mais de 50 anos. E é basicamente isso, não sei mais. Sim, sobre as referências, eu acho que cada linguagem que eu fiz, me dediquei, eu procurei, vamos dizer assim, ter algum tipo de referência. Eu citei alguns aqui na poesia, né? Como Augusto dos Anjos, Ferreira Goulart, Carlos Drummond de Andrade, no romance José Saramago, uma referência muito importante para mim até os dias de hoje.
no ensaio, na biografia, na autobiografia, nos livros de memória, né? Aqui na Paraíba nós temos uma tradição literária muito significativa, da qual eu sempre estou me dedicando à leitura, né? Como eu já falei aqui do Idelberto Barbosa Filho, do Sérgio de Castro Pinto, gosto muito do Acendendo Leite, grande memorialista. Então, eu acho que é basicamente isso. Considerações finais. Eu, como escritor, como intelectual, eu acredito não só na produção recente, contemporânea. Acho que é necessário a gente ter um conhecimento histórico sobre o nosso passado. No caso das artes, isso é muito importante. A gente precisa saber um pouco mais e entender a importância sociocultural do estado da Paraíba para, vamos dizer, a geopolítica cultural do nosso país. A Paraíba tem uma importância fundamental. Não há qualquer linguagem ou área do conhecimento que não existe um paraibano em destaque. Não falo só em literatura, mas na música, na imprensa, na ciência, na tecnologia e nas linguagens artísticas, nas artes plásticas, no cinema. Então, nesse sentido, eu sou um consumidor de produção cultural paraibana. Estou sempre atento a essa produção, seja a mais recente ou a mais tradicional, vamos dizer assim, que já publicada, lançada há muitos anos atrás. Então eu só queria agradecer e parabenizar ao Hélio por essa iniciativa de juntar, de editar e de deixar registrado essa memória cultural do nosso estado. Um estado tão pequeno, tão insignificante, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, mas tão grandioso do ponto de vista cultural. Fica aqui minha mensagem e meu apelo também para que vocês conheçam um pouco mais da nossa história, nossa memória cultural paraibana.